meus caros? Estamos aqui novamente para estudar um pouquinho sobre a interpretação aí no Enem. Hoje teremos João Cabral de Melo Neto, questão de número 22, caderno azul, Enem 2019, poema Uma Ouriça. Antes de tudo, João Cabral de Melo Neto, geração de 45 do nosso modernismo literário, aí, pós-moderno, já para a contemporaneidade. O Joãozinho Cabral de Melo Neto, ele tem uma poesia que ele trabalha muito a questão do código linguístico. Então, são poemas que você encontra muita substantivação, né? Muito uso de substantivo, com o próprio processo metafórico. Então ele trabalha muito o código, a palavra é trabalhada de forma muito intensa nos poemas, tá? Outra característica de João Cabral de Melo Neto, a questão da metapoesia. Metapoesia, poemas que tratam sobre o próprio fazer poético, sobre a própria arte poética. Então, isso vai nos lembrar muito qual escola literária? Os parnasianos. Lembram lá do Olavo Bilac, poetinha das estrelas? Então, essa geração de 45, ela vai ter esse retorno à questão do trabalho do poema, a questão descritiva no poema, muito forte. Isso é visto na Cecília Meirelles, por exemplo, no João Cabral de Melo Neto, que é o nosso caso, tá? Mas não é aquele parnasiano, é um parnasianismo juntado com o simbolismo. Então tem a parte lírica, emotiva. Então nós temos a junção parno e simbolista, e nós temos o neoparnaso simbolista, tá? Então, serão poemas que trabalham muito a descrição, trabalham muito o código, a composição poética, sem deixar de lado o lirismo. Então, nós temos essa junção toda aí. Mas melhor do que isso é ler o poema e analisar aí como que foi pedido no Enem. Para tanto, deem pausa aí no vídeo, leiam a questão e na sequência a gente vai a ela, beleza? Aguardo vocês lá na leitura. Deem um play para continuar, é claro. Tá bom? Até! Buena, meu. Pessoal, pelo visto já deram um play. Claro. Vamos lá então. Nós temos aqui Uma Ouriça, João Cabral de Melo Neto. Essa questão aqui que a gente vai estudar, tá? Então, antes de ler o texto, eu vou ler a pergunta. Na prova, vocês leem o texto, leem a pergunta, leem o texto de novo, tá? Com apuro formal, o poema tece, ele lança uma linha, trabalha um conjunto semântico, um conjunto de palavras, lembra que eu falei lá no início? Que metaforiza a atitude feminina de. Então, sobre a atitude feminina é o que quer a questãozinha que enroscou minha cadeira aqui. A atitude feminina, metaforiza a atitude feminina. Então, esse é o X da questão. Então, vamos à análise do poema. Se o de longe, então, se aquele que está longe esboça, parece lhe chegar perto, então chega de forma repentina, chega perto, chega com fôlego. Se fecha, ela se fecha, tá? Ó a vírgula ali, tá? A vírgulazinha aqui. Se fecha, convexo integral de esfera. Então se fecha como uma bolinha integral totalmente em uma esfera. Se eriça, bélica de armamento e multiespinhenta. Então com os espinhos arrepiados aí, ouriçados. E esfera e espinho se ouriça à espera. Então,
nessa atitude fechada, com os espinhos indefesa, se ouriçada, fica à espera, no aguardo. Então, toda retraída. Mas não passiva, como o ouriço na loca. Então, não passivo como o ouriço na sua toca, tá? Então, aqui entre parênteses, né, explicando, mas não passiva. Comparação como um ouriço em sua toca. Nem só defensiva, então não passiva, tampouco somente defensiva, como um gato eriçado. Não como um gato, sim agressiva. Então, contradizendo. Como jamais o ouriço. Então, como de forma alguma o ouriço. Do agressivo capaz de bote. Então, ela sim agressiva. Não somente um agressivo, mas um agressivo capaz de atacar, de salto. Não do salto para trás, de recuo, mas aquele que ataca. Então, não do salto para trás, como um gato, daquele capaz de saltar para o assalto. Então, aquele que parte com vivacidade contra algo, tá? De assalto, vai para cima de alguma coisa. Então, nós temos aqui a primeira estrofe. Ó o campo aqui de termos semânticos, né? Então, ela se ouriça, convexa, como um ouriço, né? Ela se ouriça, à espera, então, ao aguardo, não passiva, não só defensiva. E ó os termos aqui, bélica, fecha. Então, nós temos um campo semântico, bote, salto. Então, todos eles mostram uma questão, que a gente vai chegar ali nas respostas. Se o de longe lhe chega em de longe, então se quem vem chega, mas não atacando, mas chega com cuidado, chega de longe, não aquela forma incisiva, de esfera aos espinhos ela se desouriça. Então, de esfera em espinhos ela se desouriça, ela deixa de ser essa forma bélica de ataque. Reconverte, então ela se abre, então ela não está mais convexa, e sim abertinha ali, côncava, vamos dizer assim, para pegar os termos semânticos. O metal hermético, então metal hermético fechado, que não se deixa adentrar por nada, hermético e armado, se reconverte na carne de antes, côncava e propícia. Ó a questão sensual aí, tá? Então ela é côncava que é por exemplo, um prato onde você pode colocar as coisas, e propícia para se pôr as coisas. E as molas felinas, aquelas que assaltam, né, para o assalto, se reconverte nas molas em espiral, que dão um círculo, igual no caderno, aquela molinha em espiral para o abraço. Então nós temos aqui, nesse poema, essa mulher que quando chega alguém de forma agressiva se coloca na defensiva, mas uma defensiva que ataca também. Quando esse chega carinhoso, chega de longe, chega com cuidado, ela vai se abrindo e vai se tornando uma forma côncava e propícia, que fecha-se no abraço. Então nós temos toda essa transformação. Então, vamos lá. Com um apuro formal, o poema tece um conjunto semântico de sentidos, de valores das palavras aí, que metaforiza, né? Metáfora, tá? Pega um valor, pega uma imagem que a palavra tem e a traz para um outro campo semântico, tá? A atitude feminina de tenacidade transformada em brandura, nós vemos isso nas duas estrofes. Tenacidade, essa coisa de força, ágil, que não é frágil, a gente vê isso na primeira estrofe. Transformada, então, que se reconverte, lá o terminho aqui, transformada, se reconverte, não é isso aqui, se reconverte
Então se transforma em brandura. Nós temos a brandura aqui no abraço. E nós temos essa tenacidade aqui, né? Se fecha, eriça, vou marcar tudo aqui. Esfera de espinho, esfera talvez não muito, ó, mas não só não só passiva, não só defensiva. Então a ela atende o que é colocado na questão e ela está de acordo aqui com o texto, né? Obstinação traduzida em isolamento. Nós não temos esses termos aqui sendo comprovados aqui. Talvez obstinação um pouco na primeira estrofe, que mostra essa questão da força. Mas em isolamento, o isolamento ele é quebrado aqui. Pela questão, ó, se converte propícia para o abraço. Então a B está errada. Inércia é provocada pelo desejo platônico. O desejo platônico é aquele que não é colocado na realidade, ele vive no mundo das ideias, da idealização. Nós não temos a questão da inércia aqui, né? Na verdade nós temos a questão das atitudes, tanto a defensiva como a que parte ao ataque, e nós não temos o desejo platônico, visto que há um desejo real aqui, que se converte quando se chega de longe, com cuidado, com o charme, com as palavrinhas doces aí, né? A conversa, a conquista. Então a C, eliminada também. Quando a gente marca as eliminadas, vamos marcar elas dessa cor aqui, que talvez seja uma cor que eu não sei. Então, essas meio alaranjado, essas duas estão erradas. Irreverência cultivada de forma cautelosa. Nós não temos no poema uma forma de irreverência, tá? De humor, de nada disso. Então não há uma irreverência, tá? Cultivada de forma cautelosa. Não há, talvez, a forma cautelosa mais pela questão que se chega de forma abrupta, ela se fecha, se chega-se carinhosamente, ela se abre, tá? Mas não há a irreverência no poema, ainda mais cultivada de forma cautelosa. Então vamos eliminar essa também. Desconfiança consumada pela intolerância. Desconfiança, sim, vamos colocar aqui que nós temos essa certa desconfiança aqui, mas ele quebra essa desconfiança quando ela vai para cima, ela não fica somente na defensiva, mas ela vai para o ataque. Então quebra-se um pouco a questão da desconfiança, apesar de estar ali o meio termo da palavra. Consumada pela intolerância, nós não temos a consumação da intolerância, na verdade, da intolerância, né? Na verdade há uma brandura, como se coloca na A, né? Na segunda estrofe. Então, essa também eliminada. A questão correta, vou marcar de vermelho aqui, né? Que eu já marquei as partes do texto que comprovam a de vermelho. Então, respostinha A. João Cabral de Melo Neto, no Enem 2019. Então, vejam como que se lê um poema. Pega as palavras elas têm um campo expressivo, seu campo de valor semântico. Como eu falei, o Cabral de Melo Neto trabalha muito a questão dos substantivos. Então nós temos carne, mola, tá? Metal, espinho. Então todos eles têm um valor aqui metafórico desses valores aqui, dessas palavras aqui, os substantivos. Beleza? É uma questão que assusta, porque se pega um poema desse e... peraí. Mas é uma questão simples, tá? Localizar os valores no texto. Não precisava nem articular com questões da época, nada disso. Era somente ler o texto, pegar os seus valores e eliminar aqui as respostas e assinalar a correta. Beleza, turminha? A aula de hoje foi só isso. Espero que tenha sido boa. Ok? Beijos, abraços,
força, estudos e até o próximo Drops!